Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem. E hoje daremos continuidade à nossa aula de português, né? Sou a professora Denise e daremos continuidade à unidade 3, a página 104 a 107, nesse primeiro momento, tá bom? Vocês peguem o livro, que é o livro Lápis, que a gente vai ver hoje sobre uma classe gramatical. Vocês lembram que a gente já falou sobre substantivo, sobre artigo, sobre adjetivo, e hoje veremos uma classe gramatical que é o numeral. Sim, o numeral são esses numerais, esses números que nos ajudam no nosso dia a dia, a identificar algo, a caracterizar quantidades, certo? Então, ele também tem uma classificação. O que são esses numerais? São as palavras que designam números. Eles podem indicar a quantidade de seres ou uma posição que um ser ocupa numa determinada série. Os numerais classificam-se em cardinais. O que são os numerais cardinais? São aqueles que indicam uma quantidade, são esses que a gente usa mais no nosso dia a dia, ó. 1, 2, 3, 4. Os ordinais indicam uma ordem, primeiro, segundo, terceiro. Por exemplo, fulano chegou em primeiro lugar na corrida, ou seja, a ordem da corrida foi o primeiro lugar, certo? Quarto, quíntuplo e assim por diante. Multiplicativos indicam uma multiplicação, ou seja, o dobro, o triplo, o quádruplo. Os fracionários indicam uma divisão, uma fração, meio, metade, terço, quarto. Coletivos, coletivos significa o quê? Que aquela palavra, mesmo estando no singular, indica um conjunto de coisas, de números. Por exemplo, se eu digo dúzia, né? Bimestre, semestre. Se eu digo dúzia, vocês saberão que dúzia é relacionado a 12 unidades, certo? Bimestre, 2 meses, semestre, 6 meses. Então, indicam números, tá bom? Temos também os algarismos romanos. Tem aqui, acompanhe o livro de vocês, leiam essas curiosidades. Dizem que nas Filipinas, no século XVI, o ioiô pesava 2 quilos e a corda tinha 6 metros. Era usado como uma arma. Albert Einstein, um grande gênio do século XX, teve grandes dificuldades na escola, inclusive na faculdade. Como foram indicados os séculos para representar o número 16 e 20? Vocês verão que foi indicados o que nós chamamos de algarismos romanos, ou seja, são essas letras que são indicadas como números. Esses algarismos são chamados de romanos. Por quê? Porque eles foram criados na Roma antiga, no século 8 a.C. Os algarismos romanos ainda hoje são utilizados para indicar o quê? Os séculos, século 20, século 21, os capítulos de livro, capítulo 1, capítulo 3. Veja a seguir os quadros com os algarismos romanos até 20. Aí tem aí, ó, o izinho, né? Significa 1, 2i, 2, 3i, 3. O i e o v, 4. O v, 5. O v e o i, 6. O v e 2i, 7. O v e 3i, 8. Vocês podem observar que eles só se repetem, alguns números só se repetem até 3 vezes, tá bom? Continuando, o i e o x, 9, o x, 10, o x e o 1, 11, o x e 2i, 12, o x e 3i, 13, e assim sucessivamente, como está mostrando no quadro a seguir.
Aí tem aqui um exemplo, ó. Estamos no século 21. Ao invés de colocar 21 como algarismo, no caso, como numeral cardinal, a gente utiliza como algarismo romano. Século 21 a gente coloca 2x e o i, tá bom? Então, aqui é o esquema um resumo, né, dessa aulinha de hoje, que fala sobre a classe gramatical de numeral. Lembrando que existe 4 e 5 classificações, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivos, tá bom? Palavra que indica quantidade ou posição em uma ordem representada pelos números. E tem aí o exemplo de numeral cardinal e numeral ordinal. Até a próxima aula.